Olá, pessoal. Então, vamos lá. Nos exercícios ainda de distância entre pontos, exercício 9, página 5, exercícios 9 e 10. Vamos lá. Esse exercício aqui, exercício 9, então, o triângulo formado pelos vértices P, Q e R é retângulo em P. Calcule a abscissa X do ponto P. Veja bem, então, ele está falando que o triângulo é retângulo, né? Falou se o triângulo é isósceles ou se o triângulo é retângulo, ele tem características, né? Características que a gente pode colocar aí, né? Dos lados, das medidas dos lados, né? Num triângulo isósceles, do exercício que a gente fez anteriormente, né? O exercício 7, se você quiser assistir, assista ao vídeo anterior, tem lá o exercício 7 e o exercício 8. Nesse exercício, a gente lidou com distância entre pontos. Por quê? Porque a gente está falando da medida do lado. Aqui também, a gente vai lidar com distância entre pontos, porque também estamos trabalhando com medidas, né? Lembrando que o teorema de Pitágoras para triângulo retângulo é a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida do cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. São medidas de lados. Falou em medidas, distância entre pontos. Vamos lá. Então, eu vou desenhar o triângulo aqui, né? A gente já tem aqui o triângulo, né? Vamos desenhar esse triângulo maravilhoso aqui, né? Agora vai. Então, agora está funcionando essa caneta maravilhosa. O triângulo é retângulo em P, então a gente não precisa realmente desenhar ele no plano cartesiano. A gente só precisa desenhar ele um triângulo normal aqui, só que ele fala que ele é retângulo em P. Ou seja, o ponto P está aqui no vértice reto do triângulo. O ponto Q e o ponto R, tanto faz onde a gente coloque, né? Então tá aí. Esses são os pontos. Lembrando que, né, esta medida QR obrigatoriamente vai ser a minha hipotenusa, né? Então, a distância QR. Essa distância é um cateto e aqui o outro cateto, certo? Então, vamos proceder desse jeito. A gente vai calcular primeiro a distância de Q até o R. É a distância que eu tenho todas as medidas. Eu consigo calcular essa distância. Raiz quadrada. E aí a gente vai fazer x menos x. Então, vai ficar 3 menos 1. Né, ao quadrado, que aí é 3 do Q e 1 do R. Agora o y, né, é 1 menos 1 ao quadrado. Né? Então, esta distância, né, QR, ela vai ficar 2 ao quadrado, né, que dá 4, e aqui 0 ao quadrado, que é 0. Então, raiz de 4. Isso ali dentro vai dar só o 2 ao quadrado, que é 2. Então, eu tenho essa medida aqui é 2, já substituí. Agora eu vou atrás das outras medidas, a distância de PQ. Essa distância PQ, então, uma raiz também para ela, fórmula da distância, x de P, que é o próprio x, tá aqui, menos o x de Q, que é 3 ao quadrado, mais o y, que é 2, né, menos o 1, que é o do Q aqui, ao quadrado. Tá certo? Então, essa daqui a gente não vai conseguir descobrir, né? Mas eu consigo abrir isso aqui de uma maneira mais simples agora, né? Eu vou usar a fórmula do trinômio, né? Então, é x quadrado, multiplica os dois, vai dar menos 3, esses dois aqui. Multiplica por 2, vai dar menos 6. E o último ao quadrado. O primeiro ao quadrado e o último ao quadrado. O x ao quadrado no começo e o 3 ao quadrado no final. Então, 3 ao quadrado, que é 9. Né? Menos 3 ao quadrado, que dá mais 9. Isso mais 1, né? Porque aqui vai dar 1, 1 ao quadrado dá 1. Fechou. Né? Isso tudo ainda está dentro da minha raiz. Então, a minha raiz vai ficar x quadrado menos 6x mais 10. Já resolvi aqui. E fica na raiz mesmo, porque eu não vou conseguir tirar da raiz. Essa daqui é uma distância, né? Essa distância PQ. Agora a gente vai atrás da terceira e última distância, a distância PR. A distância PR, então,
ela também, né, fórmula da raiz, fórmula da distância, é x menos 1 ao quadrado, e 2 menos 1 também, 2 menos 1 ao quadrado, certo? Então, aqui, de qualquer maneira, né, a gente vai ter que fazer a fórmula do trinômio, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes menos x, que dá menos 2x, e quadrado do 1, que é 1. Mais 1 de novo, né? Aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1. Tudo na raiz. Então, a gente vai ter uma raiz quadrada de x quadrado menos 2x mais 2. Né? Então, fiz a distância das duas. Então, calculei a distância PR, calculei a distância PQ e calculei a distância QR. Eu tenho as três distâncias. Como o meu triângulo é um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo, né? Eu posso usar o Teorema de Pitágoras. O que que o Teorema de Pitágoras diz, né? Pitch aí para os íntimos, né? Então, o Teorema de Pitágoras ele diz que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso é o 2, é igual a ao cateto ao quadrado. O primeiro cateto é esse aqui, ó, tá? Que é esse cara aqui, é o PQ, né? Esse cateto, que é essa raiz maluca aqui, ela ao quadrado, mais a outra raiz também ao quadrado, né, que é o outro cateto, no caso, né, que é x quadrado menos 2x mais 2. Isso aí ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Né? Só que a gente sabe, quando a gente eleva uma raiz quadrada ao quadrado, cancela. E aqui é o próprio Teorema de Pitágoras que faz isso para mim. Eu não precisei igualar as raízes e elevar ao quadrado dos dois lados da equação. Vem decorrente do próprio Teorema de Pitágoras. Né? Os catetos são ao quadrado, né? E os catetos são raízes. Então, é só tirar da raiz mesmo, para ficar com a equação. Neste caso aqui, dessa equação, né, eu vou ficar aí, então, com x quadrado menos 6x mais 10, saiu da raiz, x quadrado menos 2x mais 2, saiu da raiz também. E aí, sim, eu vou ter uma equação de segundo grau. Então, veja, né, a gente tem um exercício de distância entre pontos que caiu numa equação de segundo grau. Então, a gente só precisa arrumar essa equação de segundo grau, né? Então, aqui continua esse 4 aqui. X quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado. Menos 6 com menos 2 dá menos 8x. E o 10 com 2 dá 12. Vamos arrumar passando o 4 para lá, tá? Deixa esses caras aqui. E o 4 vem para cá negativo, né? Então, a gente vai ficar ali com 8. Mais 8. Igual a zero. Eu posso resolver o Bhaskara do jeito como está aí, tá? Mas eu posso também simplificar minha vida dividindo todo mundo aqui por 2. Se eu dividir por 2 dos dois lados da equação, né? Dividindo por 2 ali. Vou tirar isso aqui, que não é uma multiplicação, é uma divisão. Estou dividindo por 2 dos dois lados. E aí, eu vou ficar com a equação desse jeito aqui, ó. Ficar x quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Geralmente, quando está se trabalhando com um exercício em qualquer área da matemática que cai numa equação de segundo grau, geralmente dá para resolver essa equação de segundo grau por soma e produto. Então, eu vou usar a estratégia de soma e produto, que é mais rápido, né? A soma tem que dar o B com o sinal trocado, e o produto tem que dar o C. Né? Lembrando que o B da equação é menos 4, aqui vira 4. O C da equação é 4, permanece 4. Tudo isso por quê? Porque o nosso A da equação é 1, tá? Então, quando o A é 1, a gente usa essa estratégia. Eu gosto de usar só um produto quando o A é 1 e menos 1. Facilita muito a vida. Se a gente descobrir esses dois números, a gente descobre o valor de x. Os dois números são 2 e 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 mais 2 dá 4. Tá certo? Então, na verdade, é um número só, né? É só o 2. Então, x é igual a 2. Certo? Então, x é igual a 2. Então, ele quer para a gente calcular a abscissa desse ponto, né? Então, o ponto P nada mais é do que ele é x e 2. Então, vai ser 2 e 2. As coordenadas desse ponto P. Tá aí. Se ele pedisse a medida, né?
dos lados, é só voltar aqui em uma das fórmulas aqui, né? Uma das distâncias e trocar o x por 2. Se a gente trocar o x por 2, a gente vai conseguir achar a medida do lado PQ e a medida do lado PR. Mas não foi isso que ele pediu, ele só pediu o valor de x. A gente descobriu e trocou no ponto, tá certo? Vamos lá para o próximo e último exercício de distância entre pontos aqui, na verdade, né? Dessa página 5, certo? Bora lá. O exercício 11 ainda é sobre distância entre pontos, mas para encerrar esse vídeo, a gente vai fazer só o 10, tá? Bora lá para o exercício 10. Então, nesse exercício 10 aqui, a gente tem um ponto D, ele é obtido pela rotação do ponto C, né, ao redor da origem, sobre um ângulo de 90 graus, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Esse exercício é exatamente igual ao que a gente fez nos vídeos anteriores. Eu vou até pegar aqui, né, o plano cartesiano, né, para facilitar a nossa vida aqui. Vamos pular aqui o plano cartesiano. Aí, agora sim. Então, a gente consegue fazer, né, tranquilo, né, ó, 0 e menos 2. 0 e menos 2 está aqui. Né, esse ponto C está em cima do eixo das ordenadas, o eixo Y, né? Aqui, ó. Esse é o ponto C. Tá aqui. Então, esse ponto C, ele vai girar no sentido anti-horário, né? Lembrando aqui, vamos desenhar aqui o ponteirinho do relógio, né? Ele gira, o relógio gira assim. Então, ele vai girar ao contrário disso, né? Ele vai girar assim, para lá, nessa direção, sentido anti-horário. Tá certo? Então, se ele vai girar 90 graus, né, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ele vai girar para cá. Então, esse ponto vai ficar aqui, exatamente em cima do eixo X. Né? Ele rotacionou. Por quê? Porque aqui entre os eixos tem 90 graus. Né? E ele está girando em torno da origem. Né? Então, se você colocar aqui um ponteirinho na origem, aqui, essa seta vai girar e vai ficar aqui, ó. Né? Ela vai sair daqui e fazer isso aqui, ó. Dá um giro de 90 graus. Então, essa medida de 90 graus eu vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado, tá bom? Mas a ideia é essa. Ele saiu daqui e girou 90 graus. Tá certo. Feito isso, então, eu encontro um outro ponto, que ele fala assim, esse ponto a gente chama de ponto D, né? Calcule as coordenadas do ponto D. As coordenadas do ponto D são, né? A gente, para coordenada, você pode até colocar sinal de igual, né? Mas geralmente não se coloca. É 2 e 0. Essas são as coordenadas do ponto D. E calcule a distância entre os dois pontos. A distância entre os dois pontos eu vou fazer de azul. Essa distância está aqui, ó. Então, a gente consegue calcular a distância do ponto C até o ponto D usando a fórmula da distância. Que eu falei para você que nada mais é do que Pitágoras. Porque, veja, isso aqui é hipotenusa, né? Isso aqui é hipotenusa. Eu não sei o valor desse hipotenusa. Mas eu sei que isso aqui é um cateto. E esse cateto mede 2. Né? Esse aqui é um cateto. E esse aqui é outro cateto. Né? Ele mede 2 também. Né? A medida dele. Não leva em consideração o sinal, leva em consideração apenas as medidas. Né? Aí daí que vem a fórmula da distância. Né? Então a gente vai raiz quadrada, por quê? Porque ela está ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Esse cateto, eu descubro a medida dele fazendo a subtração entre o x de cada um, né? Então, lembrando que o C aqui, o ponto C, o x dele é 0, e o x do ponto D é 2. Isso vai ficar ao quadrado. Então, essa medida é 2, né? Tanto 2 quanto menos 2 servem, porque elas vão ficar ao quadrado, é cateto ao quadrado. Aqui eu tenho que fazer 2 ao quadrado, dá 4. 2, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, tanto faz você usar a fórmula ou aplicar Pitágoras diretamente nesse triângulo que está aqui. É a mesma coisa, tá certo? Então, vamos fazer usando as coordenadas para treinar aí a fórmula da distância. Então, agora a gente vai fazer menos 2 e o y daqui é 0, tá? Menos 0 ao quadrado. Mesma coisa, vai dar 2, né? Porque aqui é 2, né? Então, aqui, e 2 ao quadrado dá 4. Aqui também vai dar menos 2, que é ao quadrado dá 4. Então, a gente vai ficar com a distância desse C para 4 mais 4. Que vai dar raiz de 8.
né, essa distância. A gente pode deixar assim, apenas raiz de 8, só que geralmente, né, os exercícios vão além, né, fatora o 8. Né? Então, fatorando o 8, a gente junta aqui o parzinho, né, lembrando dessa regrinha prática aí, junta o parzinho, esse parzinho que ficou junto aqui, ele sai da raiz, e quem sobrou fica dentro da raiz. Né? Isso aqui é só uma maneira prática aí para a gente ganhar tempo na resolução de exercício. Então, esse cara sobrou, ele fica aqui, e quem sobra fica dentro da raiz. Então, 2 raiz de 2 é a distância entre os dois. Tá certo? Te espero nos próximos exercícios. Até lá.